Dá mais uns 2 minutinhos, Tá bom? a gente já inicia. Tá ótimo. Bom, vamos falando, vai. O pessoal vai entrando, a gente vai acompanhando. Bom, nós aqui da W Flow Investimentos, né? Como vocês sabem, a gente tem algumas especialidades e alguns especialistas. Então, eu sou incumbida da parte de proteção de seguros e eu tenho o prazer hoje de conversar com o Diverson, que é um dos nossos grandes parceiros, de uma das grandes seguradoras que trabalham conosco, que é a Prudential. Ele vai falar um pouquinho. E queria agradecer a tua presença, agradecer a presença de todos. E fiquem à vontade, se quiserem mandar perguntas, fazerem comentários, na medida do possível, a gente vai respondendo. Vamos tentar ter um papo assim bem, né, rápido, direto, objetivo, para tentar esclarecer tudo que nós estamos passando ultimamente, né? Então, né, Liverson, que você já deve estar acostumado, você anda fazendo algumas lives, nós estamos passando esse momento aí de pandemia, que é um momento que ninguém esperava, né? Que nem meu irmão Paulo fala, é um vírus, é a terceira guerra mundial, que é um vírus invisível, né? Eu gostei muito quando ele deu essa qualificação. E o mundo inteiro foi pego de surpresa, e eu acho que quem se sobressai é quem sabe criar novas oportunidades. Porque quando está sol é fácil sair, né? Quando está na chuva que a gente vê quem é que chora, quem vai usar o guarda-chuva ou galocha. Então a gente vai ter que se reinventar. Surgem muitas dúvidas na cabeça dos clientes, de todo mundo, da gente mesmo, né? A gente não sabe como é que vai ser as coisas daqui para frente. E principalmente nesse cenário que a gente está vivendo. Então, tem muitos empresários que falam assim: olhe sempre para o melhor, mas se prepare para o pior. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho como é que você enxerga essa pandemia e a economia afetada assim, na proteção, né? Familiar, patrimonial. Fala um pouquinho. Bom, boa noite, Renata. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos. É um prazer falar para a equipe da W Flow e para todos esses clientes, tá? Bom, assim, a gente acaba que, por ser uma seguradora, né, reage diferente em relação ao risco, né? Mas olhando tradicionalmente, vendo um pouco a nossa cultura, o brasileiro ele é um pouco avesso à questão do risco, né? Eu lembro que no passado você ia falar sobre seguro com algum cliente, e o cliente respondia falando assim, batendo na mesa e falando, não fala de seguro, você está querendo atrair alguma coisa para mim, enquanto que se você for em outros países do mundo, o seguro ele faz parte do planejamento financeiro, né? Então ele é a parte inerente do negócio, não se fala de planejamento financeiro sem estar olhando as ferramentas que você pode utilizar como hedge, como proteção para esses investimentos, né? Então, a pandemia, por mais que seja novo e por mais que tenha causado todos esses efeitos, para nós ela soa um pouco diferente, né? A empresa tem um pouco mais de 140 anos, ela teve oportunidade de vivenciar e indenizar clientes na gripe espanhola. Uhum. Então, você vê né, a quantidade de coisas aí que, de fato, a empresa passou nesse tempo. Então, acho que, de fato, mudou um pouco as nossas relações, mudou a forma com que a gente se relaciona com as pessoas e também trouxe uma atenção maior em relação ao planejamento financeiro, em relação às questões patrimoniais, de proteção, de sucessão. E por incrível que pareça, né, dado uma das principais ferramentas, né, o seguro, a demanda vem aumentando muito, né, nessa crise, porque antigamente o risco ele acontecia sempre com alguém que estava muito distante. E agora ele está acontecendo com pessoas que estão bem próximas, né? Então, eu acho que isso causa uma reflexão maior nas pessoas e as pessoas começam a olhar com uma ótica diferente. Então, eu diria que contar com uma consultoria especializada, com um trabalho
que vocês fazem, para mim, eu acho que é o melhor caminho que esse cliente deve seguir, né? Porque, de fato, vocês vão estar olhando todas essas variáveis na vida do cliente. Imagina que até 2017, no Brasil, a indústria de seguros que movimentava o volume de negócios era a indústria de automóvel. Então, olha que coisa interessante, né? Assim, até 2017, cuidado que você tinha na garagem era mais importante do que você tem dentro de casa, né? Que é a sua família. De 2017 para cá, isso mudou e acabou que a indústria de seguro de vida ganhou uma proporção maior. E olha que loucura, né? Quando você contrata um seguro de automóvel, o que você paga já era, assim, pagou e você não vê esse dinheiro nunca mais, né? Enquanto que as soluções para a vida inteira você ainda tem a possibilidade de acumular reserva, né? Então, para mim está muito vinculado à questão de falta de educação financeira mesmo, ou seja, o cliente que passa por essa análise, que passa por essa consultoria, que tem ali a oferta feita sobre medida, certamente ele entende a necessidade e vê que esse custo-benefício vale bastante a pena. Eu concordo com você, gênero, número e grau. Eu até brincava com os clientes, porque isso é cultural, né? O brasileiro faz seguro de carro, principalmente quem mora em São Paulo, né? Mas não faz o seguro de quem dirige o carro. Quer dizer, se ele bater o carro, a família recebe o carro. E a vida dele, que é o gerador de renda, não conta? Então, eu concordo contigo, o brasileiro é um pouco resistente e agora nós estamos vivenciando aqui do lado situações muito próximas, que é onde as pessoas estão correndo para algumas soluções. E o bacana é que nós temos soluções muito efetivas, né? Que cobrem os riscos e são produtos inteligentes. Eu sinto muito, a gente quando faz as reuniões com os nossos clientes, a gente faz um planejamento financeiro, como você conhece, né? De cima a baixo. E eu costumo comentar que a gente precisa selar 4 grandes pilares. Uma reserva técnica, porque se acontece alguma coisa como está acontecendo agora, a pessoa precisa ter pelo menos 6 meses a 12 meses o custo de vida dela guardado em algum lugar fácil, para que ela não passe apuro. 2, um bom seguro de vida, porque se o gerador de renda falta amanhã, como é que fica a estrutura da família? 3, um bom seguro saúde, porque um seguro saúde mais ou menos, às vezes, não paga uma conta de UTI, às vezes dilapida patrimônio. E 4, falar da invalidez, porque você pode não morrer e estar numa cadeira de rodas, isso custa também. Então, quando você consegue englobar esses 4 riscos, você consegue atender o cliente. E a gente, Você me às vezes... permite, Claro, você me permite um comentário sobre essa reserva de emergência que volta e meia eu escuto pessoas, clientes, acharem que o fato de ter uma conta conjunta, ele está disponibilizando reserva financeira para o seu cônjuge. E esse é um erro muito, muito básico que acontece até hoje. E poucas pessoas sabem que no Brasil hoje o cartório, o sistema de cartório, ligado com automático. Se uma pessoa vem a faltar e é emitida a certidão de óbito, essa conta entra em bloqueio automaticamente, mesmo ela sendo conjunta. O fato de você ter uma conta conjunta não significa que o dinheiro que está lá pertence à pessoa que está viva. Perfeito. Então, esse é um ponto muito importante. Aqui em São Paulo, por exemplo, boa parte dos principais hospitais tem o cartório dentro do hospital. Então, imagina que você está ali cuidando daquela situação ainda, né? Acabou de acontecer, a certidão de óbito já está pronta, a tua conta já está bloqueada, você nem parou para pensar no banco, sabe? Se tem a reserva de emergência, etc. E não. E isso entra em inventário, o juiz vai pegar lá a data do bloqueio, né? Associada à data do óbito. Se alguém teve algum jeitinho ali e acabou sacando dinheiro, o juiz vai confrontar o óbito com o saque e vai falar, peraí, no dia aqui teve um saque, eu só vou seguir com o inventário se esse dinheiro voltar para a conta. Então, essas ferramentas, essa preocupação e o que vocês utilizam de planejamento financeiro está certíssimo, porque o cliente tem que ter essa organização, é o mínimo. Eu diria que é o mínimo para
diante dessas situações difíceis, né? Vou pegar um gancho já no que você está falando, porque era uma das questões, para a gente falar justamente do seguro-sucessão, né? Do inventário. A gente senta com diversas famílias que acham, porque tem bastante imóveis, que quando elas não estão mais aqui, os filhos ou os descendentes ficam bem. Elas só esquecem de um pequeno detalhe chamado inventário. Custas, honorários advocatícios, impostos. Hoje, São Paulo tem um imposto baixo de 4%, mas já existe há muito tempo, né? Ventila-se que isso vai subir a 8% ou a 16%, ou não se sabe muito bem, porque no Brasil inteiro tem diferentes percentuais. Então, eu sei que nós temos proteção. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre as soluções para o inventário, para justamente, né, suprir essa parte que os brasileiros acham que não precisam, né? Esse é um ponto bem delicado. Eu diria que hoje é a principal motivação, eu diria, para contratar a pólice de seguro para a vida inteira, né? Que é a questão da sucessão. O custo do inventário no Brasil, hoje, o imposto ele é regulado pelo governo federal e a cobrança é estadual. Então, o teto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, ele é de 8% no Brasil. Em alguns estados ele não chama ITCMD, ele chama ITD, mas enfim, vamos chamar de imposto de transmissão. E São Paulo vem segurando o teto desse imposto a 4% há um bom tempo, né? E boa parte dos estados tributam no teto, tributam em 8%. E só para vocês entenderem o quanto é relevante o percentual o percentual desse imposto, o imposto de sucessão, o custo da sucessão nos Estados Unidos pode chegar a 45% entre impostos federais e estaduais. Na França é 60%. No Japão é 55%. Então imagina que aqui a gente tem uma das maiores cargas tributárias do planeta, a gente tributa produto, serviço, renda, e a gente tem um imposto de transmissão muito baixo, muito baixo. O que está acontecendo agora? A crise da saúde gerou uma crise econômica muito grande, muito séria. E os estados precisam de arrecadação. Então, nas últimas 2 semanas, já começaram a ventilar algumas notícias, movimentos de alguns deputados, de alguns vereadores, para, primeiro, em São Paulo, aumentar o imposto de 4 para 8 e incluir a previdência privada, né? Então, assim, para quem não sabe, muita gente também utiliza a previdência privada pensando na sucessão. A previdência privada, ela já é tributada como inventário em 13 estados brasileiros. Olha que Muita interessante, gente né? não tem essa informação, né? Muita gente não tem essa informação. Está fazendo uma previdência, ela está livre disso. E aí é um ponto interessante, porque se você olha o mundo inteiro, a previdência privada ela é utilizada para aposentadoria. Quando você olha no Brasil, a previdência privada ela é utilizada para investimento. Poucas pessoas convertem esse valor, essa reserva, em aposentadoria. Quando Então não usam acaba, ao longo da acumulação, né? Inicialmente, exato, não em chegam no função do benefício, né, do benefício tributário que os planos oferecem. E aí tem um ponto interessante que a Previdência no Brasil tem a família PGBL e VGBL. E o VGBL, pelo fato de ser vida gerador de benefício livre, ele se beneficiou de uma lei que foi escrita para o seguro de vida para entender que ele era isento de inventário. E aí, em alguns estados, os estados já perceberam que a lei é para o seguro de vida, né, que ele fala especificamente da questão da empenhorabilidade e de não configurar inventário. Ou seja, se uma pessoa vem a faltar, os seus beneficiários recebem 100% do capital segurado lá de uma apólice de seguro, sem imposto nenhum e sem configurar inventário. Na previdência privada, imagina alguém que utiliza a previdência como um único instrumento, ela vai entrar no inventário também nesses 13 estados. E os outros estados começam a questionar, né, esse ponto. Então, imagina que tem estado que a seguradora
por não estar definido, por não ter uma lei de quem que vai recolher o imposto de transmissão, a seguradora retém a indenização até o beneficiário apresentar a guia do ITCMD pago, para a partir daí ela indenizar. Por quê? Porque se ela indeniza, o Estado vem e multa, ela tem que pagar 2 vezes. Olha que absurdo. Então, eu sempre oriento, fale com o assessor de investimento e, através do assessor de investimento, procure a pessoa especializada para te esclarecer essas questões. Porque na hora que você está pensando em sucessão, existe uma série de ferramentas, uma série de oportunidades. Volta e meia a gente escuta frases como blindagem patrimonial. Não existe blindagem, nada está blindado. Sempre tem um ponto ou outro ali que você consegue mitigar. Assim como as ferramentas de holding, de fundo exclusivo, né? Que muita gente faz a holding ou faz o fundo exclusivo e fala, opa, resolvi a minha sucessão. Você resolveu a questão da transferência da cota, mas quando você transferir, você paga o imposto sobre a doação. E no Brasil tem um ponto ainda interessante, que é o seguinte, assim, imagina que na tua declaração do imposto de renda, o imóvel, principalmente para essas pessoas que estão bem imobilizadas, ela está num valor de aquisição, ou às vezes um valor venal. Na hora que você vai fazer o inventário, o juiz vai arbitrar o valor do imóvel hoje, o valor de mercado. Então, assim, o imposto vai ser ainda mais violento, vai ser ainda mais agressivo. Então, Todas essas lacunas, essa da Previdência que você falou, para mim é uma total novidade. Isso realmente eu não sabia. Você vê quais são as vantagens que existem em se proteger cada parte com uma apólice de seguro, como você falou, a gente faz uma conta de 20%, não é muito, é completamente viável, você sela o risco, e mesmo assim, apesar do que nós estamos vivendo agora, né, de Covid, ainda tem algumas pessoas que acham que o dinheiro investido no seguro de vida é um dinheiro jogado fora. Eles olham, o brasileiro, ele gosta de ver o dinheiro rendendo, ele olha no investimento e acha que aquilo é atrativo. Quando ele vai para um produto de proteção, ele acha que ele não vai morrer primeiro, né? E ele acha que não precisa colocar um valor. E vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como o percentual que não é muito para se alocar numa apólice, como despertar isso melhor nos clientes e as soluções de todas essas que a gente pode trazer contratando uma apólice de seguro, seja ela de vida inteira, termo, seja lá o modelo do seguro que a gente venha desenhar. sua pergunta é ótima, Renata. Assim, primeiro que se o custo do seguro não for menor do que o custo do inventário, não valeria a pena existir o seguro. Então, já de antemão, eu já posso afirmar que ele está fazendo um bom negócio. Vai ficar muito mais barato do que depois. Se o cliente tem condições de arcar com essa despesa para adquirir, eu diria que uma solução um pouco mais sofisticada, que são os produtos para a vida inteira, o ponto positivo disso é que ele pode quitar num determinado momento e ele vai continuar coberto para a vida toda. Se amanhã ou depois ele achar que já resolveu essas questões de sucessão da família e não tem mais necessidade, esses produtos eles são resgatáveis, ele acumula reservas técnicas. E imagina ontem, com o Banco Central reduzindo a taxa para 3% da Selic, esses produtos eles são atualizados monetariamente IPCA mais 3% atuarial ao ano. Então, assim, você mais do que mantém o seu poder de compra frente à inflação.
Se for um cliente que não consegue se descapitalizar, não tem todo esse fluxo de caixa, nos Estados Unidos tem uma expressão que é muito legal, que é o seguinte, o americano fala, se você não tem condições de comprar o vida inteira, né, o whole life ou universal life, ele fala assim, buy term, investment the rest, que é o seguinte, Fala bastante. compra um seguro temporário, que esse é muito mais barato, mas muito mais barato, ele não vai acumular reserva, mas ele vai cobrir você durante um determinado período, 10, 20, 30 anos. E aí, paralelamente a isso, você vai acumulando reserva financeira do lado e trabalhando isso junto com o teu assessor para você constituir um patrimônio financeiro. Então, por isso que a figura do especialista é muito importante, porque ele consegue olhar essas duas coisas. E tem casos que a solução é balancear as duas, é oferecer um pouco da vida inteira, com viés só de inventário, e um pouco do temporário para aquelas questões ali mais emergenciais que você citou no início. Acho perfeito. Você tocou num ponto fundamental hoje, a taxa Selic. Então, nós temos produtos de proteção que estão rendendo mais do que produtos de investimento, por incrível que pareça. E as pessoas não conhecem a fundo como são os produtos. Elas imaginam que um seguro é aquilo como o gerente do banco oferece para elas. Algo que elas não sabem como funciona, tem um débito na conta e cobre X. Quando a gente senta e mostra exatamente o leque de opções que existe, porque o seguro é bacana porque ele é feito sob medida. Cada pessoa precisa de uma necessidade diferente. E quando a gente senta e entende essa necessidade, se consegue levar exatamente aquilo que precisa naquele momento para suprir todas as lacunas. E essa combinação de termo com vida inteira e as opções de parar de pagar, as pessoas não sabem, né, que podem parar e o seguro perdura, que eles podem usar um benefício prolongado, etc. Eu acho tudo isso fantástico. Eu queria entrar só um pouquinho em outro assunto. Vamos falar de doenças graves e de invalidez também. Porque às vezes as pessoas falam somente do morte. Eu cito muito o caso do Herbert Viana, né? Que foi voar, caiu do próprio avião, a esposa faleceu e hoje ele vive numa cadeira de rodas, que custa, porque ele tem que adaptar carro, casa, né? A vida toda, precisa fazer fisioterapia. Então, o dinheiro que talvez ele tenha salvo para a aposentadoria dele, ele está usando hoje para se manter. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho também essa questão da invalidez, das doenças graves, etc. Esse ponto é muito legal, Renata, pelo seguinte: pouca gente sabe que o seguro olha as questões, além da mortalidade, que é o básico, né? Porque todo mundo já olha, já pensa no seguro de vida, ele olha as questões de morbidade. O que é isso? São as coberturas em vida. Uhum. Entre elas, eu destacaria três: a invalidez, a renda hospitalar e as doenças graves, né? Eu acho que o Covid-19 tomou uma proporção enorme com tudo que a gente está vivendo, mas ele ainda não supera as doenças graves. As pessoas continuam morrendo muito mais de doenças graves do que efetivamente morrendo da Covid, porque a Covid é o que está na notícia. Só que antes dela morrer, ela pode desenvolver a doença, e desenvolvendo a doença, ela diminui a capacidade que ela tem de gerar, ou melhor, de produzir a riqueza que ela produzia antes. Então, ela tem que se afastar do trabalho, ela tem que iniciar o tratamento. Então, esse tipo de cobertura é extremamente importante porque traz essa liquidez, às vezes, para ajudar até no próprio tratamento. A invalidez, então, nem se fala, né? Porque então, vai de fato mudar a vida da pessoa dali para frente. Ela tem aquelas de impacto, eu diria que parcial, né? Numa proporção um pouco menor, mas querendo ou não, essa cobertura já gera uma liquidez imediata. E tem o caso das invalidez, da invalidez total, né? No caso da invalidez total, ainda, eu diria que é um benefício ainda mais amplo, porque dado o que aconteceu, o cliente tem a opção de resgatar a cobertura de morte em vida. Então, isso assim, quase que, poxa, se você achar que você não quer fazer a sucessão, mas quer
receber tudo agora porque você foi diagnosticado com uma doença grave, você tem todo esse capital segurado disponível. E a renda hospitalar é uma que, assim, hoje ela acaba sendo a mais importante, tá? A Prudential está com mais de 100 casos de Covid dentro de casa, tá? 8 são por morte. Todos os outros são por internação. Então, olha a importância da renda hospitalar, né? Nesse caso, como que funciona? Se a pessoa ficou internada no hospital um período a partir de 5 dias, a seguradora paga uma diária para cada internação. Então, isso substitui como se fosse uma renda que o cliente tem nesse período. E no caso de internação e UTI, o capital é dobrado, então ele ainda recebe um valor adicional. Então, hoje, todas essas variáveis são importantes na hora de estar analisando aquele tipo de cliente, né? Imagina um cliente médico hoje, que ele está lá no olho do furacão, lidando diretamente, passando ali do lado da doença, como que esse tipo de cobertura é importante. E vamos falar um pouquinho de Covid, né? A gente sabe que o Covid, o grande X do Covid é que ele é muito transmissível, né? Não é tão letal, mas daria um colapso na saúde, como vem acontecendo. Como você mencionou, tem diversas pessoas morrendo de várias outras coisas que já morriam antes. O Covid aumentou um pouquinho mais ou complicam alguns casos que essas pessoas já tinham algumas pré-existências. E as seguradoras locais, elas todas abriram para a cobertura do Covid, né? Então, existe essa cobertura, embora não conste nas cláusulas que elas têm coberturas para pandemias, mas todas se uniram, foi muito bacana isso, e abriu-se. Isso numa futura mutação do vírus, ou numa próxima ocasião, como você acha que as coisas poderiam, como as seguradoras se comportariam, ou as resseguradoras, dali em diante, um pouquinho mais para frente de tudo isso que nós estamos passando agora? Como eu te disse, a empresa já vivenciou pandemias, catástrofes, tsunami no Japão, terremoto, Katrina nos Estados Unidos, atentado ao World Trade Center. Todas essas, todos esses eventos são exceções, né? A pandemia ela acaba sendo uma coisa muito difícil de se precificar, porque o seguro ele tem o conceito do mutualismo, né? Então é como se fosse a união de um grupo de pessoas para você ir administrando e indenizando parte que ficou exposto ao risco, né? Então, precificar a pandemia seria absolutamente difícil. Certamente, os maiores matemáticos atuais do planeta não conseguiriam fazer isso. Então, eu diria que a tomada de decisão depende unilateralmente da seguradora para fazer isso, tá? No caso da nossa, a gente foi uma das primeiras a se posicionar, eu diria, logo no início da pandemia, e foi muito bom porque a Prudential ela é a maior seguradora de vida independente no Brasil. Então, quando você tem uma grande seguradora, né, nesse pilar se posicionando, eu acho que acelera, e de fato acelerou um pouco a tomada de decisão de todas as outras seguradoras, né? Até 2 semanas atrás tinha seguradora que ainda não tinha se posicionado e hoje boa parte do mercado, como você falou, tá cobrindo. Assim. Uma coisa que eu acho super válida, né? As seguradoras, elas são reguladas pela SUSEP no Brasil e a SUSEP é um órgão que é regulado, que faz parte do Ministério da Fazenda. E uma taxa que mostra uma solidez muito grande das seguradoras é a taxa de solvência. Então, é o que o governo exige, é o que o órgão regulador exige para que a empresa mantenha ali de reserva técnica para cobrir grandes coberturas. E a solvência, ela abre em 2 pilares: o patrimônio líquido e os ativos liquidáveis. Hoje, a Prudential trabalha com quase 5 vezes o limite técnico no Brasil para patrimônio líquido e quase 7 vezes o limite para ativos liquidáveis. Então, certamente, assim, eu acho
sem sombra de dúvida que isso traz uma tranquilidade maior para a empresa para essa tomada de decisão. Então, é muito importante você entender aonde que você, de quem que você está contraindo, de quem você está contratando esse seguro, porque as empresas sólidas são aquelas que conseguem tomar esse tipo de decisão, né? As resseguradoras não entraram junto com as seguradoras nessa decisão. Então, imagina que as seguradoras, elas possuem um resseguro de parte do risco, né? As resseguradoras não entraram junto com as seguradoras estão arcando 100% com os sinistros. Então, é muito importante você estar numa empresa sólida, né? Hoje, nós somos a 10ª maior gestora do mundo, com um pouco mais de 1,4 trilhões de dólares de ativos sob gestão. Então, acho que esse tipo de solidez, né, associada à proposta de valor da empresa, que é trazer saúde financeira, eu acho que acelera demais essa tomada de decisão. E de fato, caso ocorra situações semelhantes no futuro, eu acho que esses pilares vão embasar a decisão da mesma forma que embasou agora para a Covid. Excelente. Eu acho bacana, você colocou uma coisa muito bacana. A seriedade das companhias, né, dos produtos que as pessoas contratam. E uma coisa que eu vi muito que aconteceu nessa época de pandemia, que é bacana, um movimento de todo mundo, de pessoas e de empresas, é a solidariedade. Pela primeira vez, a gente vê várias empresas fazendo doações. A própria XP, né, fez uma doação bárbara. A Ambev fez doação de álcool gel, entre outras grandes empresas. E as pessoas, na solidariedade, ajudando quem não pode. E as próprias seguradoras também engajadas nessa causa. Isso é muito bacana nesse momento que a gente está vivenciando agora, que deixou todo mundo, né, sem o pé no chão por enquanto. Então, a gente está voltando e se adequando a uma nova modalidade, né, uma nova forma de atuar. E a gente trabalha muito na WFlow, tem todas as idades, né, os consultores, mas tem uma galera bem jovem, que às vezes me pergunta ou questiona, né, por que uma pessoa jovem começaria fazendo um seguro de vida, qual é a vantagem dela fazer, se ela pode investir enquanto ela não casou, ou está pensando em casar, ou ainda não tem filhos, enfim, né? Qual o porquê da pessoa jovem que tem uma baixa idade, tem um seguro barato, faria um seguro sem, teoricamente, não precisar hoje? Eu vou responder essa pergunta começando pelo planejamento financeiro. Então, olha que interessante. Há 5 anos atrás, 97% dos brasileiros investiam com um banco de varejo e somente 3% investiam através de assessores de investimento como a WFlow. Tá? 5 anos passaram e aí nós ainda temos algo em torno de 93%, 92% dos brasileiros investindo em banco de varejo e não investindo através de assessor de investimentos. Talvez hoje no Brasil a gente tenha um pouco mais de 8 mil assessores de investimentos. Quando eu vou para o mercado americano é exatamente igual ao nosso, só que era essa fotografia 30 anos atrás. Então, há 30 anos atrás, 95% dos americanos investiam em banco de varejo e somente 5% investiam através dos financial advisors. E hoje, a fotografia que se tem nos Estados Unidos é o contrário. Hoje, 95% dos americanos investem através dos financial advisors e só 5% investe com banco de varejo. Sendo que possuem nos Estados Unidos hoje mais de 2 milhões de financial advisors, mais de 2 milhões de assessores de investimento. Então, imagina o quanto que esse mercado evoluiu e quanto maduro esse mercado está. Por que eu gosto de falar sempre do seguro, começando pelo planejamento financeiro? Porque como não tem planejamento financeiro, como não tem gerenciamento de risco sem planejamento financeiro, e não tem planejamento financeiro sem gerenciamento de risco,
Eu acho que vale tanto para o assessor novo como para o assessor mais antigo, que essa consultoria é super válida. Por quê? Porque se o cliente é jovem, ele vai pagar muito mais barato, ele vai ter uma condição de saúde melhor e ele vai resolver esse problema muito mais cedo. Às vezes ele nem casou, às vezes ele nem constituiu família e ele já resolveu esse problema. E aí ele vai olhar lá na frente e vai falar assim: caramba, realmente isso daqui custou bem menos do que eu imaginava. E aí você imagina, vamos imaginar aí que o jovem está ali na casa de 30 anos te perguntando. Imagina ele compra com 30 anos um capital segurado, que está lá sendo corrigido por inflação, mas 3% atuarial ao ano. Pede para ele fazer uma conta na HP e ver quanto que vai estar de capital segurado quando ele tiver 60 anos. Ele vai ter quitado o seguro antes e ele vai ter um valor absurdo, só porque na linha do tempo o dinheiro trabalhou para ele. Então, vale super a pena contratar o quanto antes. É óbvio que essa consultoria depende muito da oferta, né? Então, eu costumo dizer que tem dois assessores me atendendo. Um fala do gerenciamento de risco e do planejamento financeiro. O outro fala só do planejamento financeiro. Eu vou ficar com o que fala do planejamento financeiro e do gerenciamento de risco, porque custa a mesma coisa, né? Ou seja, é de graça essa consultoria, não cobra-se nada, né? A WFlow não cobra-se. Pesquisar e a coisa caminha, né? Então, eu acho que a gente realmente faz um trabalho, Incluir a tributação a gente faz um profissional e entender se você tem essa necessidade ou não e se tem, diversificar, né? Assim, dividir, nunca colocar todos os ovos numa mesma cesta, né? Tem clientes que foram muito impactados pela bolsa, fundo multimercado, etc. Chegamos até a renda fixa, né, impactada. Aqueles clientes que estão mais diluídos, que estão mais diversificados, foram os que menos sofreram na crise. Então, o pilar proteção, o pilar sucessão, nada mais é do que isso. perfeito. Tem uma pergunta aqui que estão fazendo, né? Para menores de 25 anos, como isso é visto, né? Para quem tem menos de 25 anos para contratar. No Brasil, você pode contratar a partir de 14 anos de idade. E aí você vê que ainda na questão da legislação a gente tem um espaço importante para percorrer. No Japão, a partir de 1 ano de idade você pode contratar. E é até uma tradição japonesa. Assim, o Um filho ano no faz, a Japão, filha, o não filho sabia não disso. faz. Não, eu passei vergonha com o executivo da companhia no Japão, porque eu estava falando do aniversário de 1 ano do meu filho, que ele não estava nem entendendo o que estava acontecendo, era quase que uma festa para a família. E no Japão, com 1 ano, eles contratam uma pólice de seguro de vida, já pensando na sucessão daquele japonês. Né? Imagina que. Mas também a gente está falando de um país que mais de 83% da população possui seguro de vida. Nos Estados Culturalmente, Unidos, mais de 60%. Aqui a gente está ali próximo do 20% e ainda com viés ali olhando vida em grupo, VGBL, né? A você parte da tocou, população ainda é você sabe que, pequena. desculpa te interromper, mas você tocou num ponto interessante, porque assim, a gente faz um trabalho na WFlow que poucas pessoas fazem, poucos, tem alguns escritórios que até fazem, mas a gente toma cuidado de costurar, alinhar tudo, todas as necessidades que o cliente tem para tentar selar com todas as alternativas, e a gente tem alternativa para tudo. É que existem clientes tão mal assessorados, tão mal atendidos, e às vezes acham, a grande maioria, né? Você senta com o cliente e ele fala, ele já tem, eu já tenho isso, tenho aquilo. Tem o quê? Quando você vai perguntar, ele não sabe o que ele tem, quanto ele paga, quanto é o seguro, como é, se funciona. Aí você bota ele para pesquisar e a coisa caminha, né? Então, acho que a gente realmente faz um trabalho bacana em parceria com vocês e com outros parceiros que é um time, é bacana. E o que eu vejo muito também é gente vendendo seguro como previdência. Isso acontece muito, né?
Então, eles distorcem, às vezes, apesar de ser seguros, falando dos seguros resgatáveis, né? Apesar dele ter a vantagem de você poder resgatar, a ideia, você pode fazer uma composição. E fala um pouquinho sobre isso. O que você acha? Seguro não é previdência e não é investimento. Exatamente. Seguro é seguro, né? Então ele não acumula reserva financeira, ele acumula reserva técnica. Essa reserva técnica, ela é atualizada, né, monetariamente, mas ela não produz rentabilidade. Você não constitui um fundo financeiro. Então acho muito importante deixar isso claro. O que acontece é que no produto de vida inteira, como ele é um produto que constitui reserva, no momento que ele vai constituindo, essa reserva ela tem um valor monetário. Então tem que ficar claro que esse valor monetário é um seguro de vida resgatável e não que ele está ali produzindo algo financeiro, de rentabilidade, etc., né? Mesmo que num caso, como você citou no início, né, que agora com a Selic a 3%, tem boas aplicações financeiras que no final de um determinado período certamente teriam um dinheiro menor do que o seguro de vida. Mas o objetivo do seguro, em Não é. hipótese alguma, é esse. De Hoje forma está alguma. por acaso, né? Por acaso Exato, da, exato, da economia. Mas, exato. mas assim, Liverson, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença. Eu acho que foi bacana. Eu acho que a gente abordou bastante. Eu não sei se a gente abre. Tem algumas perguntas aqui que seguiram, mas eu não olhei muito. Deixa eu ver aqui se a gente pode Fica à vontade. mais alguma coisa. Se você quiser falar, eu vou procurando aqui. Se quiser falar mais algumas considerações. Não, assim, eu acho que um ponto importante é que agora, né, com essa necessidade dos estados, eu acho que vale uma atenção maior em relação a esse tópico, tá? Porque a ideia já é subir para votação aqui em São Paulo, aumentar o ITCMD de 4 para 8. Com isso, incluir a previdência privada e, além da previdência privada, incluir a tributação em grandes fortunas, né? E já existe um projeto de lei que estava para ser votado no Congresso, estendendo o ITCMD para 20%. E há 3 semanas atrás já teve deputado, senador querendo entrar com um novo projeto para estender esse imposto para até 30%. Então, e como eu disse, né, nos Estados Unidos ele é 40%, 45%, no Japão 55%, na França 60%. Eu não acho nada inimaginável ter um aumento do ITCMD no curto prazo, tá? Principalmente agora que os estados necessitam muito de reserva, né, de receita, e o que o lockdown afastou demais. Sim, com certeza, concordo com você, gênero, número e grau, e assim, como muitas coisas que foram mudando, isso já estava no projeto de ser aumentado, pode ser que aconteça justamente agora, principalmente, né? E eu acho que a gente tem as ferramentas para selar tudo isso. Isso é bacana, é poder, né, chegar nos ouvidos dos nossos clientes que existe solução para tudo e que cabe no Exato. bolso deles. Então, como a gente estava falando dos jovens, né? O jovem custa barato, ele pode fazer um seguro maior, o custo é tão pequeno, né? Lá na frente, enfim. Tem uma pergunta aqui, se a Prudential vai fazer previdência. Não sei nem se eu deveria falar, mas tem aqui. Não tem problema, né? Eu acho que é porque a Prudential, né, em outras partes do mundo, ela comercializa, além do seguro de vida, anuities e previdência privada, e tem a gestora, né? No Brasil, nós atuamos apenas com vida individual e com vida em grupo, mas a empresa estuda, sim, outras possibilidades de negócio. É o que eu posso dizer nesse momento, mas ela olha outras oportunidades de negócio, sim. Tem uma pergunta aqui perguntando o que se classifica como grande fortuna, a partir de quando? Essa é a pergunta-chave que todos nós estamos aguardando ansiosamente, né? A gente não sabe
Se vai ser 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, a gente realmente não tem uma ideia. Assim, a única coisa que a gente sabe é que quanto menor esse corte, maior vai ser o impacto da população, vai pegar uma parte maior da população. E, e ainda não tem uma definição nesse caminho, não. Realmente vai ser, o que vier vai ser uma surpresa, não tem nem como estimar. Perfeito. Acho que já acho que a gente abordou bastante coisas aqui, né? Acho que a gente pode finalizar. Se tiver mais alguma questão que vocês queiram colocar de perguntas. É, pode falar. Pode falar. Eu acho que assim, eu acho que concordo com você que hoje tem soluções muito mais sofisticadas. Eu acho que a indústria se profissionalizou demais no Brasil, as seguradoras, os especialistas, mas ninguém acorda querendo comprar um seguro de vida. Perfeito. Ninguém acorda. Ele nunca vai ser um produto comprado. Ele vai ser sempre um produto vendido. Então, para todos os assessores que estão nos escutando, ofertem a solução para os seus clientes, porque certamente boa parte deles vai valer muito a pena por conta desse custo-benefício que eu citei e as variáveis de risco que se tem ali envolvido. E para o cliente, permita-se ouvir a sua história. Permita-se ouvir se de fato você tem necessidade. No final, a decisão é sua. Né? De fato, vão te apresentar ali uma alternativa e você decide. A decisão é sua. Então, ninguém tem nada a perder. Então, eu recomendo o assessor explorar o tema e recomendo o cliente buscar mais informação sobre o assunto também. Perfeito, vou emendar no que você falou. Ninguém acorda querendo fazer um seguro e a venda do seguro é totalmente emocional. É muito fácil você mostrar um investimento e uma rentabilidade, o cliente enxergar quanto ele vai ter lá na frente. A venda do seguro é totalmente emocional. A gente tem que tocar o coração da pessoa, primeiro trocar de lugar com ela, sentir, ver quais são os riscos que um chefe de família, se amanhã não estiver aqui, causa, principalmente se tem dependentes, filhos pequenos, sustenta pais, entre outras coisas. E em cima disso, eu costumo dizer que é um produto de coração, é um produto de carinho, onde você deixa... Eu nunca vi um beneficiário reclamar que recebeu um seguro, eu nunca vi uma viúva chorar porque perdeu o seguro. A perda da pessoa, infelizmente, a gente não pode sanar, mas o dinheiro ajuda bastante, porque é um momento que acontece, você não está esperando, ele entra, ele salva imediatamente, se ele for bem aplicado, dependendo da cobertura também, ele deixa a família confortável por alguns anos, se for bem programado. Então, ninguém acorda realmente, de verdade, querendo fazer um seguro, e cabe a nós tocar. E hoje nós estamos passando por um momento de pessoas ao nosso lado indo embora, por causa de um vírus ou por outras coisas, por uma conjunção. Nós estamos assistindo isso. E cabe a nós, consultores, falar isso com os nossos clientes e sensibilizá-los, porque a única certeza que a gente tem é que a gente nasceu, nós dois estamos aqui conversando, sendo assistidos por quase 50 pessoas, e todos nós vamos morrer. Tomara que seja com 90 anos, com tudo cumprido. Mas se for antes do caminho, como é que ficam os planos que a gente fez? E o seguro serve para isso, justamente para não ser usado, para a gente poder dormir à noite tranquilo. Com certeza. Tá bom. Bom, a gente está à disposição de vocês, contem conosco, qualquer tipo de informação, pergunta adicional que surja depois, a gente está à disposição. A Sheila é a pessoa que está no dia a dia de vocês, mas a gente se coloca à disposição total. É um prazer, muito obrigado ter a oportunidade de falar para vocês. Obrigada a você, muito obrigada pela tua participação, né, por tudo. Estamos aí, somos parceiros. Vamos deixar, se tiverem mais questões, esse vídeo vai ficar salvo na live, para quem não viu, eu vou salvar, tem oportunidade ainda para passar para outras pessoas. Obrigada, Liverson, obrigada a todos os que não assistiram e boa noite. Obrigado, tchau, tchau, boa noite, Renato. Tchau.